Se eu for tocar numa banda que tem duas guitarras, o que que eu faço? Como que eu harmonizo duas guitarras? Vamos lá. Primeiro de tudo, se eu vou tocar numa banda ou num play e tem duas guitarras, que é o correto? Ensaio. Ó, vou anotar bem aqui, ó. Ensaio. Só as guitarras. Já aconteceu algumas vezes. Já toquei na igreja com duas guitarras. Já toquei em banda fora com duas guitarras. Lembro de uma vez que eu participei da banda D7. A galera da banda D7, o guitarrista deles ia viajar. E aí, isso há muitos anos atrás, eu era adolescente. O nome dele era Eliabe. Ele ia viajar, era a primeira vez que eu tava tocando na banda fora, eu tinha uns 16 anos de idade mais ou menos. Tava começando a gravar em estúdio e tocar com banda fora da igreja. E aí eu entrei nessa banda aí, D7, porque o guitarrista deles ia viajar. E aí, o guitarrista deles, depois de um tempo, e eu tocando com essa galera, esse guitarrista voltou. E aí eles me dispensaram pro guitarrista principal continuar? Não, a gente começou a tocar as duas guitarras. O que a gente fazia? Antes do ensaio com a banda, tinha um ensaio só eu e o Eliabe. Só nós dois. Pra arrumar e ajeitar e testar como seriam os arranjos. Porque vocês têm que entender que música é arte. Música é arte. Isso significa que as regras elas não são absolutas. Todas as regras que você estudar na teoria musical, elas poderão ser quebradas. E elas são quebradas. Porque na verdade não existe regra. Isso é arte. Arte não existe regra. O que fica bom, ponto. É isso. E às vezes coisas que são regras não necessariamente vai ficar bom em determinado contexto, em determinado estilo. Então por isso é extremamente importante ensaiar suas guitarras e testar e ver se funciona ou não. Então tem várias formas de harmonizar com duas guitarras. Várias formas, não tem uma regra. Vou te passar aqui basicamente 3 formas, que são as mais comuns e as mais usadas. Ok? E vamos pra cima, né? Vamos nessa então. Primeira forma de harmonizar com duas guitarras. Eu gosto desses pincelzinhos, velho, de ficar desenhando na tela, tanto que é legal. Ah, o azul ficou mais legal, hein? Primeira forma. Regiões diferentes. Um toca numa região, outro toca em outra região. Regiões diferentes no cajede. Por exemplo, a gente vai tocar uma música e nessa música o guitarrista está fazendo um arranjo aqui em sol. Depois ele vai para dó. Depois ele vai para ré. Vamos gravar isso? Vamos lá. Vou gravar isso aqui pra gente testar isso aqui certinho. 1, 2, 3, 4. Vamos rodar um loop agora aqui. Tecnologia é bom demais, pô. Ó. Uma coisa que eu posso fazer é fazer o sol aqui. Já fui para outra região. Eu tenho aqui um sol. Não tem aqui o sol com quinta? Faço aqui a tríade de sol maior. Agora dó. Posso fazer esse dó com quinta. Posso fazer esse dó aqui. Posso fazer esse dó com sétima maior. Eu tô no sol. Sol.
Aí na hora do Ré eu posso fazer esse Ré. Ou esse Ré. Aí você começa a entender a importância do domínio do braço. Uai, Igor, como você sabe que tem esse Sol, esse Ré aí? Porque eu tô vendo as notas aqui. Eu sei que o acorde de Sol maior tem Sol, Si e Ré. E pra mim é muito evidente esse Ré, Sol, Si aqui, ó. Tô tocando Sol, Si e Ré aqui, ó. A harmonia não tá aqui, ó. Olha a harmonia. A harmonia da música que eu tô tocando é o quê? Tô tocando Sol. Depois do Sol eu tô indo pro Dó. Depois eu tô indo pro Ré. Depois indo pro Sol. Aí Dó e Sol, não é isso? Se não me engano é isso. Então, ó. Sol é um acorde que tem quais notas? Sol, Si, Ré. Então, Sol é um acorde. Esse acorde aqui, ele tem quais notas? Sol, Si e Ré. O Dó, ele tem Dó, Mi e Sol. O Ré ele tem Ré, Fá sustenido e Lá. Aí repete tudo mais. Então, qualquer região que eu tocar isso aí, eu vou estar tocando a mesma coisa, só que com sonoridades diferentes, com voicings diferentes. Então, eu tenho um Sol aqui. Mas também tenho esse. Aqui no caso, eu tenho o próprio Sol na ponta. Aqui, eu tenho o Si na ponta. Posso fazer essa mesma coisa? Aqui, ó. Si na ponta. Posso também ter um Sol com um Ré na ponta. Já dá pra colocar um monte de guitarra aqui. Olha só. Vamos fazer junto essa brincadeira aqui. Deixa eu diminuir o volume da outra guitarra. Qual é a guitarra que eu tô? Ah, beleza, essa aqui. Deixa eu diminuir o volume dela para ouvir melhor a minha. Uma outra forma de tocar isso, ó. Aqui no caso eu usei o quê? Eu usei tríade de Sol. Depois fui pro Dó. Então aqui, ó, perceba que no Dó, tem quais notas no Dó inteiro? Dó, Mi, Sol. Tô tocando só Sol e Dó. Depois no Ré. Posso fazer diferente. Posso fazer o Sol aqui agora. Depois aí no Dó. No Dó vou fazer... Ah, é uma ideia. É uma ideia. Dá pra fazer também. Vamos ver como ele vai ficar. 1, 2, 3, 4.
Dá para fazer arranjos melódicos, uma segunda guitarra com arranjos melódicos. Por exemplo, tônica e oitava. Tocando aqui, ó. Vou fazer uma melodia. Meio que como se eu estivesse solando. Aí aqui não tem regra. A gente não tá no campo harmônico de sol maior. Pega a escala de sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido e vai embora. Brinca à vontade. Se você for olhar bem, o que você começa a notar? Quanto mais conhecimento de harmonia você tiver, mais ideias você vai ter. Pra você testar e ver o que vai casar melhor. Ok? Te passei aqui uma ideia, que é o quê? Tocar arranjos melódicos, enquanto um faz base. Então, ó, vamos listar essas ideias? Vamos listar as ideias. Não necessariamente uma guitarra tem que fazer base, tá? São várias ideias. Uma ideia é um base e guitarra 2, ó, guitarra 1 faz base, guitarra 2 arranjo melódico. Meio que um faz base e o outro faz solo. Tipo isso. É uma ideia. Um faz a harmonia, o outro faz a melodia. Outra ideia. Os dois faz arranjo melódico. Tem como. Ambos arranjos melódicos. Dependendo da melodia, dá para os dois fazer o arranjo melódico exatamente igual ao outro. Ou dá também para um fazer meio que uma segunda voz. Por exemplo, na música lá do Buried Alive. Tem algumas músicas aqui, ó. The Trooper, Enter Sandman, Buried Alive. Tudo isso dá para fazer duas guitarras. Vamos tirar junto aqui, Buried Alive. Vou perder monetização. Não quero. Vou fazer um negócio aqui. Caramba, velho, é difícil gravar esse vídeo, hein? Vários cortes você vai ter que fazer aí, né, Igor? Uma ideia é ambos fazer os arranjos
com segunda voz. Primeira voz. Primeira voz. E segunda voz. Primeira voz e segunda voz. Como que faz? Um faz primeira voz e outro faz segunda voz. Vamos supor que a gente está no tom de Sol maior. Vamos, Sol maior a gente tem Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido. Se a gente está tocando umas notas aqui, ó, vamos dar um exemplo de uma melodia. Estou tocando em Sol maior. Vamos pensar na melodia aqui. Vou inventar aqui, ó. Vou inventar aqui na hora. Vamos lá. Vamos gravar algo aqui. Primeira harmonia, tá? É isso. Isso aqui é a harmonia, tá? Pode ser um violão fazendo, teclado. Agora eu vou colocar o quê? Duas guitarras fazendo um arranjo melódico. Então agora eu vou criar uma melodia para isso aqui. E depois eu vou criar a segunda voz. Vou criar outra coisa, isso aqui não prestou não. É isso. Vamos criar agora uma melodia. Agora vamos criar uma melodia que vai ser segunda voz dessa. Tem várias possibilidades. Ok? Vamos ver como ficou. Vamos ouvir isso bem, como ficou. Posso fazer uma segunda voz com terças. Então, ó, enquanto eu toquei Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Qual é a terça do Sol? Si. Então, no momento que a melodia principal tocar Sol, eu vou tocar Si. No momento que ele vier, que a número 1 vier pra Lá, eu vou tocar a terça do Lá, que é Dó. No momento que ele vier pro Si, eu vou tocar a terça do Si, que é Ré. No momento que ele vier pro Dó, eu vou tocar a terça do Dó, que é Mi. Então, enquanto a melodia principal tá aqui, ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Vou tocar as terças. Si, Dó, Ré, Si, Fá sustenido. Aí. Ok? Nem lembro qual foi o final da melodia que eu fiz. Mas você pegou a ideia? Ó, vamos nessa, ó. Aí enquanto eu começo aqui, ó, né? Ré, Sol, terça de Ré, Fá sustenido. Só que como a harmonia tá em Sol, se eu tocar Fá sustenido, não vai ficar melhor. Melhor tocar Sol e Si. Esse intervalo da sétima aqui, acho que vai ficar menos bom. Quer ver, ó?
Ao invés de intervalos de terça, e se a gente fizer com intervalos de quinta? Que tal a gente fazer ao invés de sétimas, quintas? Então, ó, ao invés de fazer aqui, que é a primeira, aqui é a terça, seria começar no Ré. Vamos ver como vai ficar? É uma ideia também. 1, 2, 3. Outra ideia, intervalo de sexta. Gu, mas de sexta não é estranho? Sabe por que muitas vezes vai casar o intervalo de sexta? Porque, por exemplo, na hora que é sol, eu toco a sexta do sol que é mi. Pô, o intervalo de sexta não parece legal. Pera, mas na verdade é como se a primeira tivesse sendo a terça dessa aqui. Por isso que às vezes vai casar. O intervalo de terça casa e o intervalo de sexta também. Porque o intervalo de sexta é o intervalo de terça voltando. Ó, continuando aqui é o sol, ó. Sol é a terça do mi. Entendeu? A terça de um é a sexta do outro. Da mesma forma que a quinta de um é a quarta do outro. Então agora o intervalo de sexta seria, no momento que é sol, seria eu tocar... Vamos ver como vai ficar? 1, 2, 3... Olha aí que massa. Primeira. Terça. Sexta. Ok. Então, ó, você tem aí duas ideias. Você pode, você e o outro guitarrista, um toca a base, o outro toca a base também, numa região diferente. Ó, vamos lá, eu vou mudar. Olha só que legal. Um base, outro arranjo melódico. Ambos base. Ambos base. Região diferente. Ambos arranjo melódico. Intervalos de terça ou sexta, que são os mais usados. Ou terça ou sexta, são os mais usados. Pode até fazer o de quinta também. Ok? Lembrando que tem que casar com a base da música. Tem que casar com o acorde, tá? Você vai ter terça e sexta como referência, mas você tem que ouvir, testar e ver quais notas que vão casar melhor. Por exemplo, quando eu faço isso aqui, ó. Se eu for fazer a terça exatamente, vai ficar assim.
esse Fá sustenido fica ruim. Mas o Fá sustenido é a terça do Ré. Eu tô puxando o Ré aqui, ó. Ré, Sol. Se eu for seguir terça, eu vou fazer esse Fá sustenido, Si. Vou. Mas não vai ficar muito bom o Fá sustenido. Por quê? Porque a harmonia, a base que manda tá em Sol. É melhor puxar aqui no Sol. Ao invés disso, melhor... Então, às vezes, dependendo do contexto, dependendo da harmonia, você vai fazer aí o intervalo de terça, mas às vezes você vai fazer uma quarta. Que foi o caso aqui. Aqui no caso, ó, tô tocando Ré, Sol. O que seria terça disso? Fá sustenido e Si. Porém, eu prefiro fazer Sol e Si. Que no caso é quarta de Ré. Depois eu vou pra terça. Talvez esteja um pouco confuso, mas espero ter ajudado. Comenta aí se eu ajudei ou não. Muito importante, tenha referências. Como assim ter referências? Pegue músicas que tem várias guitarras e ao invés de inventar qualquer coisa e pensar em qualquer coisa, seja papagaio. Imite. Que um guitarrista imite exatamente o que o guitarrista gravou e o outro imite exatamente o que o outro guitarrista gravou. Entendeu? Quanto mais referências vocês tiverem, ou seja, quanto mais músicas com duas guitarras vocês tirarem igualzinho e entender a lógica por trás disso, mais fácil também vai ser harmonizar duas guitarras e mais ideias vocês terão. Se você quiser se tornar um guitarrista de nível profissional, recomendo você aplicar para uma vaga dentro da comunidade, ok? Que talvez você possa ser um dos escolhidos para se tornar o meu aluno. Tamo junto e é só o começo. Como é que faz para entrar na comunidade, Gu? Cadê? Será que eu consigo colocar uma logo aqui? Porque eu perdi minhas logos quando eu troquei de computador. Vamos ver se eu acho aqui minha logo. Igão, põe a logo aí, cara, em algum lugar. Baixa aí de algum vídeo que eu não sei mais cadê não. QR Code da comunidade pra galera preencher o formulário aí. Vou ver isso aí depois. É nóis. Então, tamo junto, só o começo. Talvez vá ter um QR Code por aqui pra você entender como é que funciona pra ser aluno meu. Ou talvez link na descrição, link no comentário fixado aí. Tamo junto, é só o começo.